Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito.
Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala aí, minha galera, tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlo aqui para a gente dar início a um assunto chamado de tecnologia da informação e segurança de dados. Vocês estão preparados de fato para começar esse assunto? Olha, esse é um assunto bem moderno, é um assunto novo nos concursos, tá certo? Porém, nós vamos desvendar tudo isso daqui dentro dessas nossas aulas, desses nossos encontros, beleza? Seja bem-vindo, é uma honra e satisfação te receber aqui. Bora para cima? Então vamos lá, bora para cima desse assunto lindo e maravilhoso. Bom, antes de a gente iniciar, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre esse assunto de tecnologia da informação, certo? Eu queria deixar bem claro, pessoal, que esse assunto ele é bem teórico, tá? Então trabalha mais teoria do que propriamente a prática. E ainda mais, ele no mundo dos concursos é algo bem novo, não é algo que vem já há bastante tempo, é algo bem recente dentro dos concursos. Ele não é tão recente na parte de tecnologia da informação, ou seja, para quem estuda de fato para TI, mas para outros concursos, sim, é recente, tá? Então, mesmo assim, é difícil achar questões, materiais e tudo que engloba para que a gente tenha um melhor assunto aqui para vocês. Porém, eu quero te dizer que eu consegui, tá, fazer esse material completo, mas resumido, principalmente para concurso, para que assim a gente acerte várias e várias questões. Então, esse material é completo e resumido para concurso. Bom, o que é esse assunto? O assunto de tecnologia da informação e segurança de dados, ele basicamente engloba, na verdade, né, dois assuntos que são interrelacionados e que são fundamentais no mundo moderno. Quando ele fala no mundo moderno, é como a gente como a empresa, né, ou o indivíduo vai armazenar, processar e proteger a informação digital, ou seja, o seu ativo digital, que é o que a gente fala. O ativo digital é algo mais poderoso que tem dentro da informação e é isso que nós temos que guardar e proteger muito bem. Mas o que seria tecnologia da informação, professor? Porque ele traz dois assuntos. Se a gente for falar só tecnologia da informação, pessoal, se a gente for ficar focando mesmo só em tecnologia da informação, o que eu quero te dizer é o seguinte: tecnologia da informação pode ser muita coisa, pode ser tudo e pode não ser nada. Porém, quando ele vem junto, tecnologia da informação e segurança de dados, ele está preocupado em quê? Na parte de segurança da informação, na parte de segurança do ativo, ok? Então, nós vamos entender o que é tecnologia da informação e segurança de dados. Depois eu separei os dois para que você entenda, mas eu quero que você entenda que quando vem os dois em conjunto, nós estamos falando do ativo digital, da proteção, como é que é feito essa proteção, beleza? Então vamos lá, acompanhe comigo aí, certo? Tecnologia da informação refere-se ao uso de sistemas computacionais, software e redes para armazenar, processar e distribuir os dados. Então, dentro de TI, inclui tudo relacionado a computadores e tecnologia. Por exemplo, a gestão da base de dados, as redes de computadores, a engenharia de hardware, o desenvolvimento de software e a gestão de administração de sistemas de informações por inteiro, certo? Então, o foco aqui está na utilização eficiente e eficaz da tecnologia para atender os objetivos empresariais ou pessoais. Na segunda parte, nós vamos ver o que é segurança de dados, porque tecnologia da informação veio junto com segurança de dados. Então, segurança de dados, por outro lado, é uma especialização dentro da TI. Ele se concentra em quê? Em proteger os dados contra acessos não autorizados, ou alterações não autorizadas, ou destruições, ou até mesmo uma forma de exploração ilícita. Então, o que é que ele inclui? Inclui a implementação de políticas, de processos, de tecnologias, de controles projetados para proteger informações digitais, justamente informação digital, que é algo valiosíssimo, tá certo, pessoal? Bom, dentro dessa parte, certo, de tecnologia da informação e segurança de dados, eu dividi aqui em 6 pontos.
Primeiro ponto, criptografia. O segundo ponto, controle de acesso. O terceiro ponto, segurança em camadas. O quarto ponto, a gestão de vulnerabilidades. O quinto ponto, a educação e conscientização em segurança. E o sexto ponto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Nesse nosso tópico aqui, tá, pessoal? Dentro dessa nossa aula, nós vamos focar principalmente no tópico 1, que é o tópico que fala sobre criptografia, certo? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver sobre a parte de criptografia. Mas o que seria criptografia, Lorival? A criptografia envolve a conversão de dados de uma forma em uma forma ilegível, chamado de texto cifrado. Então, o que acontece? Aqui, pessoal, são utilizados alguns algoritmos, certo? Que são chamados de algoritmos matemáticos e eles são conhecidos também como algoritmos de criptografia. Então, existem várias formas de a gente fazer essa criptografia e existem várias formas de proteger um dado ou uma informação, ou um ativo digital, como eles gostam de chamar. Lembra dessa palavra, ativo digital. Vocês vão ouvir falar muito dessa parte de ativo digital de tecnologia da informação. Por quê? O nosso principal foco aqui é proteger o ativo, a informação, o dado sensível. É isso que faz a segurança de dados e a tecnologia da informação, certo? E aí, o que acontece? Para a gente rever esses arquivos ou ver a informação que está sendo ultrapassada ali, é necessário descriptografar. Então, uma criptografia ela é adicionada para tornar ilegível, para que não seja legível para qualquer um, somente para quem tem ali a informação ou a chave da informação, sacou? Então, criptografia é isso, beleza? Bora lá então? Bora lá. O que acontece? Entendendo o que é criptografia, nós temos que entender que existem os princípios básicos da criptografia moderna, tá? Eu quero deixar bem claro, pessoal, que apesar de a gente já ver isso na parte de segurança da informação, como normalmente a gente vê, aqui nós vamos focar nos princípios básicos moderno, de forma moderna, de acordo com a criptografia. Entenda, há uma diferença. Uma coisa é você saber o que é que são os princípios básicos, outra coisa é você saber quais são os exemplos existentes dentro de cada princípio. O princípio da confidencialidade, da integridade, do não repúdio, da autenticação, da disponibilidade, cada um. Ou seja, o exemplo que ele propõe ser, ok? Então, assim, eu sei que a confidencialidade ele vai proteger para que somente pessoas autorizadas possam acessar. Beleza. Mas onde eles fazem isso? Como eles fazem isso? Dentro da tecnologia da informação e segurança de dados, é isso que nós vamos ter que ver. Como e onde. O que lá na segurança da informação a gente só vê o que é ou confidencialidade. O que é confidencialidade? Protege a informação não autorizada, para pessoas não autorizadas não acessarem a informação. Então, essa é a ideia. Beleza, a ideia é isso. Agora, onde ele faz isso? Onde ele faz isso? E como ele faz isso? Aí na segurança de dados, na tecnologia da informação, tem especificamente falando sobre isso. Bora lá. Confidencialidade. Confidencialidade é o quê? As informações são criptografadas e só podem ser acessadas pela pessoa que se destina e por mais ninguém. Já a integridade, as informações criptografadas não podem ser modificadas no armazenamento ou durante a transmissão entre o remetente e o destinatário, sem que quaisquer alterações sejam detectadas. Então, olha a diferença. O não repúdio é que o criador ou o enviador das informações que são criptografadas não pode negar a sua intervenção ou a sua intenção, de enviar as informações. Já a autenticação são as identidades do remetente e do destinatário, bem como a origem e destino das informações são confirmadas. Então aqui a gente está falando dos princípios básicos, mas de forma moderna, dentro da criptografia, e não aquele beabá que a gente vê na segurança da informação, ok? Bom, e existe então as chaves de criptografia. Sim, existe as chaves de criptografia, inclusive elas são fundamentais na criptografia. O que é uma chave? Uma chave de criptografia ela é uma sequência de bits usada por um algoritmo de criptografia para quê? Para embaralhar os dados originais em texto cifrado. Tipo isso, eu digo oi, e aí quando eu vou criptografar ou embaralhar a informação, ela mais ou menos fica assim, certo? Ou seja, tornando ilegível os dados.
Quem é que vai ver a mensagem do oi? Só vai ver a mensagem do oi quem realmente está autorizado para ver essa mensagem, para quem tem a chave para abrir a mensagem. Bom, essas chaves de criptografia, elas se dividem, né, em dois tipos principais. São elas a chave simétrica e chaves assimétrica. Mais uma vez falando, pessoal, essa parte também pode ser vista no assunto de segurança da informação, sendo que lá a gente vê de forma bem mais simples. Você apenas sabe que simétrica é uma chave e assimétrica é duas chaves. Pronto, ponto final. Lá na segurança da informação a gente vê o básico, o beabá. Aqui na tecnologia da informação e segurança de dados, a gente vê profundamente. Então, é só isso? Ah, é uma chave, a outra usa duas chaves, beleza. Mas quem é a chave? Quem encripta? Quem vai encriptar? Quem vai descriptografar? Quem vai criptografar aquela informação? Ou seja, qual é a chave pública? Qual é a chave privada? Quais são os algoritmos usados? RCA, DSA, DES? Qual desses são utilizados, certo? Então, aqui ele entra profundamente mais no assunto. Os bits que são passados é quanto? É 128 bits, 256? Cara, tudo isso nós vamos ver dentro dessas chaves. Lembre-se, na segurança da informação a gente trabalha isso, mas de forma bem mais básica, bem mais base. Aqui na tecnologia da informação e segurança de dados, a gente vê de forma mais avançada, mais específica, ok? Beleza, então. Vamos lá passando, então. O que acontece aqui? Dentro da chave criptografia, eu disse para vocês que existem duas. Uma chamada simétrica e a outra chamada assimétrica. Vamos falar da simétrica. A simétrica, perceba que eu coloquei ali o S em vermelho justamente para te ajudar. Por quê? Ela tem um S. Logo, ela utiliza a mesma chave tanto para criptografar os dados como para descriptografar os dados, certo? Pronto, isso significa o quê? A mesma chave é usada tanto para cifrar quanto para decifrar. Isso na chave simétrica, certo? Embora ela seja eficiente e rápida, a principal desvantagem é a necessidade de compartilhar a chave de forma segura entre as partes envolvidas. Aqui estão alguns exemplos de algoritmos de criptografia simétrica. Por exemplo, o AES é um dos mais utilizados, mas ainda tem o RC4, ainda tem o 10, né? O 10, tem também o 310, inclusive, tem também o 310, certo? Tem também aí o Blowfish, isso é um outro tipo de simétrica também. Mas, enfim, são algumas criptografias ou algoritmos de criptografias que são existentes. Eu quero que você fique esperto, pessoal. Por quê? Porque essa parte aqui é de você entender mais especificamente quais são os algoritmos. Eu não estou falando só de chave simétrica, presta atenção. Chave simétrica, beleza, ela é uma chave só, utiliza uma chave, a mesma que cifra também decifra a informação, tranquilo, entendido isso aí. Agora eu quero que você vá mais profundo, saiba quais são os algoritmos que são utilizados, certo? E detalhe, aprenda o principal, que é o AES. Inclusive o AES é utilizado até nas criptografias de rede de Wi-Fi. Por exemplo, quando você vai acessar o Wi-Fi aí na sua casa, você bota uma senha. Essa senha ela é criptografada com um tipo de algoritmo AES, que é uma chave simétrica. Ou seja, a mesma informação que decifra é a que cifra a informação. Se ligou? Beleza? Bom, beleza. Então, bora lá, vamos continuar. Principal algoritmo simétrico, quem é? Como eu já falei, na chave simétrica, que utiliza apenas uma chave para fazer as duas, o principal algoritmo é o AES, que é o Advanced Encryption Standard, ou seja, o padrão de criptografia avançado. Ele é o sucessor do 10, o 10 é o mais antigo. Um detalhe interessante que já veio em provas, por exemplo, ele pergunta quanto o AES opera. O AES opera em blocos de 128 e suporta a chave de 128, 192 e até 256 bits. Onde que eles são utilizados? O AES pode ser utilizado na comunicação segura, utilizando os protocolos HTTPS e o VPN, que é a conexão virtual privada, inclusive, que dá-se um nome de extranet, e HTTPS, que é o nosso protocolo de segurança. Então, eles podem te perguntar, por exemplo, dentro de uma URL, certo? Eles podem fazer a seguinte pergunta: dentro de uma URL, existe ali um protocolo criptografado. Existe ou não existe? HTTPS.
O HTTPS é um protocolo criptografado. Beleza, utiliza que tipo de criptografia? AES. Um tipo de algoritmo simétrico. Então, você consegue levar e entender como é que funciona isso daí. Lorival, é possível também fazer esse algoritmo em SSDs, HD? Sim, tá aqui. Armazenamento de dados também pode ser utilizado. Inclusive, nós temos o BitLocker, que ele consegue fazer isso, que é um programa do próprio Windows. Criptografia de arquivos também dá para criptografar backups em nuvens utilizando o AES, ou seja, uma senha que eu coloco, que somente eu tenho essa senha, eu não posso passar essa senha para ninguém, e aí somente eu posso modificar a informação, beleza? Tranquilidade demais, mas esse daí é o quê? Simétrica, né? Então, vamos passar um exemplo de funcionamento numa simétrica. Numa simétrica, vamos imaginar que eu tenho Joãozinho e eu tenho aqui Maria, tá? Então, João precisa enviar os dados criptografados para quem? Para Maria. Então, ambos, tanto João como Maria, devem ter a mesma chave de criptografia. Então, antes de enviar os dados, João utilizará a sua chave para criptografar. Então, João foi lá. Olá, como vai você? Criptografou a informação. A informação ficou toda criptografada, certo? E aí, assim que receber os dados, Maria vai utilizar a mesma chave para descriptografar a informação. Então, Maria vai pegar aqui o documento todo criptografado, vai usar uma chave para descriptografar aquela informação, certo? O maior problema dentro de uma chave simétrica, justamente, é quando você passa essa informação. Por quê? Porque a chave ela é enviada através de texto puro. E aí, se essa chave for enviada em texto puro, ela corre o risco de ser capturado, certo? Por ali no meio, né? Um hacker, enfim, que a gente vai aprender também até sobre isso, sobre hacker, cracker, lurmer, mas ele pode ser ali capturado por um grey, né? Por um grey hat, e ele pode estar fazendo maldade aí com a informação. Ela pode ter a informação ou não autorizada por ter o acesso à chave, porque essa chave vai em texto puro. Então, o maior problema numa simétrica, que é a mesma chave, é passar essa chave via rede, sem que ela seja descoberta. Então, esse é um grande problema que acontece por aí. Beleza? Bom, então essa é a chave simétrica. Nós aprendemos o que é chave simétrica e o que é os seus algoritmos. Agora nós vamos para uma outra chave, uma chave chamada de assimétrica. Uma chave assimétrica significa que ela utiliza dois S's, dois S's, duas chaves. Ela utiliza um par de chaves, uma que é pública e a outra que é privada, certo? Uma vai criptografar, obviamente, e a outra vai descriptografar a informação. Então, vamos lá. A chave pública ela pode ser compartilhada livremente, enquanto a chave privada ela deve ser mantida em segredo pelo proprietário. Este método oferece uma maneira segura de comunicação sem a necessidade de compartilhar a chave secreta. Então, eu não preciso compartilhar, certo? Não preciso compartilhar essa dada de informação. Exemplos de criptografias ou de algoritmos, né, de criptografia assimétrica. O RSA, por exemplo, o SCC, a Diffie-Hellman e o DSA. São alguns exemplos de algoritmos utilizados na assimétrica, na chave assimétrica, que são aquela que utiliza duas chaves. O principal algoritmo da assimétrica é o RSA. É um dos algoritmos de criptografia assimétrica mais amplamente utilizados. Foi inventado em 1977 por Ron Rivest e Adair Shamir e Leonardo Adrian, por isso que é chamado de RSA. Ele é baseado na dificuldade de fatorar grandes números inteiros em seus fatores primos. A tarefa é considerada computacionalmente intratável para números suficientemente grande. Então, é bastante difícil quebrar um algoritmo de assimétrico, mesmo falando de computador. Mas como é que funciona, então, a chave assimétrica? Vamos lá. Uma chave assimétrica, ela tem ela é um pouco mais confusa, por quê? Porque ela utiliza duas chaves. E aí a galera às vezes não entende isso, mas vamos lá. São pares de chaves complementares. São diferentes, mas um complementa o outro. Então ela tem a chave pública e uma chave privada. A chave pública, ela vai ser para criptografar os dados. Beleza. E a chave privada, ela vai ser para descriptografar os nossos dados. Então, todo dado criptografado com a chave pública
só poderá ser descriptografado pela chave privada do mesmo par, certo? Então, essa é a chave assimétrica. Agora vamos dar um exemplo, né? De novo, João e Maria, ok? Então, imagina o quê? O exemplo usado pela chave simétrica, onde o João e Maria precisam trocar dados criptografados. Antes de envio dos dados, João irá gerar duas chaves, uma pública e outra privada. Após gerar a chave, João irá enviar para a sua chave pública para Maria. Chave essa que Maria irá utilizar para criptografar os dados destinados ao João. Beleza. Quando os dados chegarem, João utilizará a sua chave privada para descriptografar a informação. Então, por exemplo, a chave pública é enviada em texto puro pela rede, assim como a chave simétrica, porém, mesmo que a chave pública de João seja capturada no caminho, a única maneira de descriptografar os dados é pela chave pública do João e com a sua chave privada, na verdade, né? A única maneira de descriptografar os dados criptografados pela chave pública do João é com sua chave privada. Então, o João nunca deverá distribuir essa chave privada. As bancas agora vão falar que é necessário distribuir a chave privada. É necessário mostrar a chave privada. Não é necessário. Não é para fazer isso. Porque a chave privada, ela é privada. É sua. É algo secreto seu. Beleza? A chave pública, sim, pode ser livremente divulgada. Agora, a chave privada, não. Beleza? Tranquilidade demais. Bom, aí saindo dessa parte de chaves, mas ainda falando de criptografia, existe um programa no sistema operacional Windows chamado de BitLocker. O que é o BitLocker? O BitLocker é uma ferramenta de criptografia de disco integrada ao sistema operacional Windows. Ele foi introduzido pela primeira vez no Windows Vista e desde então tem sido uma característica padrão nas versões mais recentes do Windows 7, 8, 8.1 e 10, também o 11, tá, pessoal? O BitLocker é o quê? É projetado para criptografar discos inteiros, tá, pessoal? Então, o BitLocker é utilizado para criptografar discos inteiros. Ele adiciona ali uma camada de segurança no seu disco inteiro, todo o disco, SSD, HD, pendrive, enfim, e ele vai lá e dá uma proteção extra, certo? Dá uma segurança extra, uma camada extra de segurança, tá? Um detalhe interessante é que o BitLocker ele utiliza tanto a criptografia simétrica como assimétrica para proteger os dados do disco. Vale lembrar, pessoal, que no Windows, certo? O Windows Home, a versão Home, que é a versão mais simples, mais básica, não tem BitLocker, certo? Não tem BitLocker nas versões mais simples. Então, o BitLocker ele só aparece nas versões após a versão Home, que é a versão mais intermediária. Por exemplo, a versão Pro ou a versão Enterprise, aí sim tem BitLocker, ok? Beleza, então, entendido tudo isso, nós vamos agora fazer o quê? Praticar, né, velho? Vamos ver como é que isso aparece nas nossas provas de concursos. Bom, na primeira questão diz o seguinte: qual dos itens abaixo não guarda nenhuma relação de função com antivírus e segurança de dados? Ferramentas anti-malware, beleza, ferramentas anti-malware. Firewall também tem segurança da informação, beleza. Mainframes, rapaz, mainframes então seria a nossa alternativa. O que é mainframe, Lorival? Mainframe são computadores de alta capacidade de transação de dados, ou seja, os nossos dados bancários, por exemplo, passam por um mainframe, que são supercomputadores conectados horizontalmente para transformar em um só, porque é nele que passa todos os dados bancários diariamente que nós fazemos, beleza? Massa demais, né? Criptografia, beleza, faz parte de segurança de dados, o único que não faz, então, gabarito letra C de Cristo, beleza? Segunda questão. Um problema de segurança em seu computador pode torná-lo indisponível e colocar em risco a confidencialidade e a integridade dos dados nele armazenados. Além disso, ao ser comprometido, seu computador pode ser usado para uma prática de atividades maliciosas, como, por exemplo, servir de repositório de dados fraudulentos,
lançar ataques contra outros computadores e assim esconder a real identidade e localização do atacante. Também é usado para propagar códigos maliciosos e disseminar spam. Para um uso seguro da internet, um usuário deve seguir qual recomendação? Bom, A. Ao se digitar usuários, senhas, número de cartão de crédito ou qualquer outro dado confidencial na internet, é importante que o site utilize o protocolo HTTPS, observado na barra de endereço do navegador. Esse protocolo utiliza certificados digitais para assegurar a identidade do site de destino, além de utilizar métodos criptográficos e outros protocolos para assegurar a confidencialidade e a integridade das informações trafegadas. Essa tá bonita demais, tá, galera? Se a gente pegar aqui, clicar aqui dentro do nosso gabarito do objetivo, o gabarito que ele vai nos dar vai ser esse daí, ó. Clicando ali na marca do objetivo, gabarito letra A, beleza? Tranquilo. Então, gabarito aí da nossa questão, letra A, sem mais delongas, ó. Gabarito letra A de aprovação. É justamente isso que ele fala, tá, pessoal? Ao se digitar senhas, usuários e tudo mais, sempre procure protocolos com HTTPS, porque protocolos HTTPS, ele utiliza certificados digitais. Esses certificados digitais utilizam métodos criptográficos, certo? Portanto, corretíssimo aí, questão de número 2, letra A. 3. Sobre criptografia simétrica e assimétrica, considere as afirmações a seguir. Na criptografia simétrica, a mesma chave é usada para criptografar e descriptografar a informação, certo ou errado? Tá bonito, não tá, cara? Criptografia simétrica, a mesma chave. Na criptografia assimétrica, 2 S, ó. Assimétrica, 2 S. Há chaves diferentes para criptografar e descriptografar. Lindo demais. Beleza. Tá lindo, né? Até agora tá lindo demais. Algoritmos como 10, 310, AES e RC4 são de criptografia simétrica. Está correto o que se afirma em... Bora, são tudo certo aqui. Gabarito, então, letra D de Deus. A gente vai para o nosso gabarito aí da questão de número 3, lindo e maravilhoso. Beleza? Tranquilo, Orival, tranquilo. Perfeitamente. Vamos para a próxima. Um método de criptografia possui as características listadas a seguir. Olha aí, ó. É similar ao processo de assinatura digital, existindo uma função matemática que criptografa as mensagens. As chaves usadas para criptografar e decriptografar são diferentes. Olha aí, ó. A mensagem é criptografada com a chave pública do destinatário para que qualquer entidade possa lhe enviar mensagens criptografadas. A mensagem cifrada é descriptografada com a chave privada do destinatário, para que apenas ele possa abrir a mensagem. Em relação à matemática entre as chaves, precisa ser bem definida para que se possa criptografar a mensagem sem o conhecimento da chave que irá descriptografá-lo. Esse método é denominado de criptografia de chave. Está falando de quê, pessoal? Do que está no gabarito da letra D, de chave assimétrica. Portanto, gabarito letra D de Deus. Quinta questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um recurso de segurança nativo do Windows que criptografa tudo na unidade em que o sistema está instalado. Pode-se criptografar PCs ou unidades, e a criptografia de volume total garante que apenas aqueles com a chave de criptografia correta serão capazes de decifrar e acessar os arquivos de informação. Então, olha o que ele falou. Segurança nativo do Windows, que criptografa tudo. Quem faz isso é o nosso Microsoft BitLocker, é o que está no gabarito da letra E de esperança. Beleza? Bom, pessoal, finalizamos então aqui o nosso o nosso primeira parte aqui de segurança de tecnologia da informação e segurança de dados. Espero que vocês tenham pegado e entendido. Não tem entendido, eu entendo perfeitamente, não é um assunto fácil, mas retorne e assiste novamente,
que você tem que se preocupar mais aqui nessa primeira parte é os tipos de chaves e os tipos de algoritmos, que é o que cai bastante. Também lembre do BitLocker e dos princípios básicos da segurança da informação: autenticidade, confidencialidade, integridade, disponibilidade, irretratabilidade e por aí vai. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Te aguardo aí no próximo bloco. Tamo junto. Até depois da posse. Valeu. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem Fala aí, minha tribo. galera, tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlo aqui novamente para a gente falar de tecnologia da informação e segurança de dados, tá bom? Vamos lá então, materialzinho na tela aí para vocês, certo? Para a gente falar desse assunto que é importantíssimo, tá, pessoal? Antes de mais nada, deixar bem claro para vocês sobre esse material, que ele é muito teórico, tá certo? Muito mesmo, bastante teórico. E também é bastante difícil até de encontrar materiais aí na internet ou qualquer outro canto. Inclusive, questões também é muito difícil. Porém, obviamente, vocês estão aqui, cara, com o professor Lorival, né? Certo? E aí eu criei um material completo, resumido para concurso desse tópico que é tão importante, certo? Dentro dos concursos, atualmente está vindo aparecendo, né? Novo e tudo, mas está vindo com força. Bom, tecnologia da informação e segurança de dados são 2 tópicos aí importantíssimos, nós já vimos até sobre isso. O trabalho deles é o quê? É cuidar especialmente das empresas, dos indivíduos que, como eles armazenam, processam e protegem a informação digital ou ativo digital, certo? Nesse nosso encontro, nós vamos falar de 2 tópicos, o tópico número 2 e o tópico número 3. O tópico número 2 fala de controle de acesso e o tópico número 3 fala de segurança em camadas. Então, o que é o controle de acesso? É a restrição e o acesso a dados apenas para aqueles que têm permissão para ver. Então, é uma forma de controle. E já a segurança em camadas são várias formas, ou N formas, né? Por isso que é chamado de camadas. Por exemplo, os firewalls, os sistemas de detecção de intrusão ou de prevenção, o próprio software antivírus e todas as proteções e ataques, né? Diferentes ameaças. Bom, primeiro nós vamos entender o que significa controle de acesso, depois o que significa segurança em camadas. Primeiro, controle de acesso. Controle de acesso é uma prática essencial na área de segurança da informação que se concentra em regular e restringir o acesso a recursos digitais, sistemas ou informações apenas para quem tem autorização. Então, ele é meio parecido com o local de acesso. Então, sabe aquelas plaquinhas que o pessoal coloca nas portas, né? Somente para funcionários. Ali é uma forma de controle, mas como que eu vou... Ali é uma forma de restringir o acesso. Mas como eu vou controlar o acesso, certo? Se tiver só a plaquinha, vai ter muita gente que vai entrar, é óbvio. Mas se tiver um controle de acesso, ou de cartão, ou por biometria, enfim, como que esse controle de acesso é feito? Bom, basicamente aqui nós vamos ter os princípios de controle de acesso. Princípios. Primeiro princípio, princípio do menor privilégio. O que ele afirma? Ele afirma que deve ter apenas o mínimo necessário de acesso para realizar as suas tarefas. E o que isso significa? Significa que o acesso deve ser limitado. Cuidado que as bancas gostam de dizer que é ilimitado. Não, é limitado. Para quê? É limitado para que é essencial para desempenhar aquela função do usuário. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem um determinado usuário dentro do sistema e esse determinado usuário dentro do sistema, o único trabalho dele é ver quem entrou e quem saiu. Sendo que
vamos imaginar, ele tem acesso a outros dados, como, por exemplo, a conta, o que entrou, essa pessoa que entrou, quantas faltas e tudo mais. Então, ele já está tendo muita informação. E aí, isso já não é possível, beleza? Então, vamos lá. Isso daqui vai acontecer o quê com o menor privilégio? Ele vai reduzir o potencial a danos causados por usuários mal intencionados ou até mesmo erros humanos. Deixa eu voltar aqui, que eu acabei passando demais. Bom, princípio da segregação de funções. Esse princípio preconiza que as responsabilidades entre uma organização ou sistema devem ser divididas entre diferentes usuários, de modo que uma única pessoa não possa ter o controle completo sobre um processo crítico ou recurso. Então vamos imaginar o seguinte: se somente uma pessoa tiver o acesso a todo, né, todo o controle completo, se acontecer BO com essa pessoa, já era todo o sistema. Ninguém consegue controlar. Então, a ideia da segregação de funções é dividir entre diferentes usuários o acesso completo, para que se der BO com um, a gente consiga com outro usuário fazer ali uma intervenção. Beleza? Então, essa é a ideia do princípio de controle de acesso. Bom, quais são os tipos, então, de controle de acesso? Bom, existe na forma física e existe na forma lógica. Na forma física, envolve a restrição de acesso às instalações, certo? Por exemplo, escritórios, data centers, salas de servidores. Para quê? Para que esse sistema, por meio de fechaduras ou de cartões de acesso sob biometria, possam ser controlados. Então, são um tipo de controle de acesso. Já na parte de controle de acesso lógico, refere-se à regulamentação do acesso a sistemas e recursos digitais, arquivos, pastas, aplicativos e redes. Então, como que isso é feito, o acesso? Como é que é controlado o acesso em algo que é lógico, que não é físico, que não é palpável? Bom, isso é feito por meio de identificação de usuário, usando o login. E existe várias formas de autenticação, por exemplo, forma de senha, token de segurança, autenticação de 2 fatores e etc. Em explicando mais sobre os tipos de controle de acesso na parte de acesso lógico, a gente vê, por exemplo, o token de segurança. É algo que está sendo bastante utilizado no dia a dia, é algo que está sendo bem novo e muito utilizado, né? Inclusive, eu vejo muitas empresas atuais utilizando token de segurança. Mas o que é token, professor? Bom, na segurança digital, a autenticação por token é um método de verificação de identidade que utiliza um token como prova de autenticação. Esse token pode ser uma senha única, um código numérico, uma chave criptográfica ou outro tipo de credencial gerada dinamicamente. Então, por exemplo, só para que vocês tenham noção, eu fui agora na Marisa e eles atualizaram o sistema. Então, eles mandam um cartão digital, não precisa mais de cartão físico. Quando eu vou fazer a compra, eu entro no meu cartão digital, gero um token, que é um número que só serve durante 5 minutos. Para aquele momento, se mudar, passar os 5 minutos, não entrou, ele já muda automaticamente. Para isso, eu tenho que receber de novo o token, uma nova numeração, para que a pessoa consiga passar no caixa. É como se fosse o código de segurança do cartão de crédito. O cartão de crédito, todo cartão de crédito tem um código de segurança, a parte traseira. Beleza, aquele código de segurança, ele muda a cada 5 minutos, ou a cada compra que eu for fazer. Então, o token é algo a mais. Ele vai te dar uma autenticação extra para verificar a tua identidade, se tu é tu mesmo, certo? É tipo isso, beleza? Então, muito bacana isso daí. Como que funciona a requisição de tokens, por exemplo, de comércio? Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Eu peguei uma empresa, certo? Um exemplo de uma empresa e estou trazendo para vocês. Então, basicamente, o que é que ele faz? O cliente cria um cadastro, né, para realizar uma compra. Aí ele vai até a loja, solicita a geração de um token, depois ele submete o token request, que é o pedido do token, depois solicita a aprovação do emissor, ou seja, a emissora vai solicitar a aprovação, depois aprova a geração do token, ou seja, fez, ok, foi identificada aquela pessoa, está correto, é gerado o token, e aí a pessoa informa o token para o comércio, certo?
Então, nós temos o lojista, nós temos quem é o requisitante do token, por exemplo, aqui o TRTSP, o gerador do token é o TSP e tem o emissor do token, tornando assim a funcionalidade bem mais fácil e também a fraude vai acabar, certo? Então, o token é algo que é instantâneo e modifica direto. Toda vez que você vai fazer a compra, eu tenho que fazer uma requisição, fazer um pedido, mudar o código e aí eu consigo fazer a compra, tornando muito mais difícil ataques e roubos a ativos, tá certo? Financeiramente falando. Então, isso é a ideia de um token. Mas, claro, existem várias formas de autenticação por token. Por exemplo, hoje é muito comum, certo? Se você não fez ainda, inclusive, pode fazer no seu. O WhatsApp, Instagram, ele pede para que você tenha duas formas, né? Ou two factors, o 2FA, two factors, que é duas formas de autenticação, ou dois fatores de autenticação. Além daquele login e senha comum, tem um outro código e ainda tem um código que chega por e-mail, ou seja, são dois fatores. Quando, pessoal, a gente fala autenticação de dois fatores, não significa que ele vai ter somente dois, tá? Pode ter mais de dois fatores, tá certo? Pode ser dois ou mais fatores. Então, por exemplo, além do login e da senha, ainda vem um segundo fator para comprovar que é você. Por exemplo, eu coloquei meu login, coloquei minha senha, aí ele, beleza, identificamos. Nós enviamos um código para o seu e-mail. Aí ainda vou ter que ir lá no e-mail, que é um outro fator, certo? E identificar. E tem uns que tem até um terceiro fator. Eles usam o e-mail, a senha, o login e senha, depois o e-mail com o código e ainda tem que bater foto ou fazer ali a foto, né, do seu perfil. Isso é muito utilizado, por exemplo, em contas bancárias. Então é chamado de 2FA ou two factors ou autenticação de dois fatores, como vocês podem ver. Ó, neste método, o usuário precisa fornecer duas formas diferentes de prova de identidade para acessar um sistema, tá certo? Token de acesso. Em sistemas de token de acesso é usado uma API ou serviço web. Esse token de acesso é uma credencial que é fornecida ao usuário ou a um aplicativo, por exemplo, eu dei o exemplo da Marisa nesse instante, e deve ser incluído em cada solicitação para acessar os recursos protegidos. 3. Cartões de acesso. Em sistemas físicos de segurança, como controle de acesso a edifícios ou redes de computadores, os cartões de acesso são tokens físicos que devem ser apresentados para entrar em um local ou sistema. Por exemplo, em Sobral, no Ceará, tem um pessoal lá, uns advogados, que eles acessam alguns processos pelo um token de cartão de acesso. Então ele tem uma maquinazinha com cartão, com o chipzinho integrado. Quando ele coloca, automaticamente já reconhece que é aquele advogado que está solicitando aquele determinado processo. Então, cartões de acesso pode ser tanto físico de segurança, como também pode ser para uma rede. Por exemplo, umas informações de processos em rede, o advogado ele tem que colocar ali a sua informação, o seu cartão de acesso. E o token NFC, que ele é um recurso que imita um cartão de pagamento por aproximação. Ele é sempre associado a um dispositivo com suporte a NFC. NFC, pessoal, é pagamento por aproximação, ok? É uma comunicação de aproximação. É como se fosse um cartão de crédito, sendo que de forma NFC ou de aproximação nos dispositivos móveis, como o Apple Pay e também tem o Google Pay, né? Então, a gente tem essas possibilidades de forma de autenticação de token. Massa demais, cara, isso aqui. A gente aprende bastante coisa nesse software. Bom, e aí entra os tipos de certificados digitais. Não adianta de nada a gente ter toda essa proteção, mas da onde que está vindo essa proteção? Para que serve essa proteção? Como que eu vou juridicamente comprovar isso? É por isso que entra o certificado digital. Vamos entender. O certificado digital serve para assinar documentos digitalmente e ter acesso a sistemas eletrônicos que são restritos, principalmente de órgãos públicos na internet. Existem duas categorias, e preste bem atenção que eu vou falar, principais do certificado. Existe a categoria do tipo A e a categoria do tipo S. Ainda tem uma outra que é do tipo T, mas eu trouxe as duas principais. O primeiro serve para identificar o assinante, confirmar que o documento não foi adulterado e autenticar uma operação. Então, primeiro, ele vai identificar quem é o assinante e confirmar que o documento não foi adulterado e autenticar a operação.
Já o segundo tem como objetivo garantir o sigilo para as informações. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai criptografar para que só possam ser acessados por quem for autorizado, certo? Por exemplo, eu vou enviar um e-mail com conteúdo sigiloso, evitando que pessoas não autorizadas tenham acesso à informação enviada. Então, mesmo que seja um e-mail e que alguém tenha esse e-mail, ele não consegue ver a informação, porque ele não tem ali o certificado, a assinatura, né? Então, os certificados são o quê? A1 e A3 são os mais conhecidos, e aí fique esperto com esses certificados. Isso cai bastante em prova. Bora lá? Certificado tipo A1. O certificado tipo A1, ele é instalado e armazenado, diretamente em um computador, e a validade é sempre 1 ano. Então, presta atenção, ó. A1, 1 ano. Beleza? Olha o detalhe. Quais são as vantagens dele? Ele pode ser instalado em diversos computadores simultaneamente. Pode ser importado por software de emissão de nota fiscal. Permite fazer backup certificado, então não é perdido se o computador for formatado. Agilidade no momento de assinar o documento, pois não depende de dispositivo externo. Está no próprio computador, então não precisa de internet nem nada. Não requer instalação de leitoras de cartão. Então eu não uso leitor. Já no certificado tipo A3. Bom, o A3 ele é um armazenado em token, que é como se fosse um pendrive ou um cartão inteligente, que precisa de leitor específico, sendo que ambos podem ter validade de 1, 2 e 3 anos. Então vamos lá. A3 podem ter até 3 anos, certo? Beleza. E eles ficam no computador? Não, eles ficam armazenados em token. Onde? No pendrive ou no smart card, certo? E eu vou precisar de leitor específico para isso. Detalhe interessante, eu posso levar ele para qualquer lugar onde for necessário. Então eu posso entrar no sistema pela internet, colocar ele e aí eu tenho acesso. Ele é inviolável e tem um nível de segurança elevado. É pessoal em transferir, somente o portador da senha pode usá-lo. Então, por exemplo, no caso do advogado, que coloca lá um cartãozinho que eu falei para vocês, para ver os processos que estão na internet, mas que ele tem autorização com aquele token. Olha que interessante, massa demais, né? Então, nesse caso ali, é um tipo de A3. Fechou? Beleza então, Lorival. Tranquilidade demais. Vamos então para a nossa entender mais. O mais utilizado é o certificado digital do tipo A. Do tipo A, nós temos o A1 e o A3. Né? O que diferencia entre eles é a validade. E também as formas como as chaves criptográficas são geradas e principalmente armazenadas. Bom, vamos falar agora de segurança em camadas. Segurança em camadas, também conhecidas como defesa em profundidade, é uma abordagem crucial na proteção de sistemas e redes contra ameaça cibernética. Então, basicamente, aqui nós temos uma segurança em camadas, em várias partes. Galera, segurança em camadas significa que eu tenho segurança em várias partes. O próprio antivírus, anti-malware, o fireware, mas não existe só eles. A galera se prende muito a isso. Isso a gente aprende na segurança da informação. Mas aqui na tecnologia da informação e segurança de dados, você vai aprender mais especificamente, ok? Por exemplo, qual que é o princípio básico da segurança da informação, em camadas? A ideia por trás da segurança em camadas é que nenhum método de segurança é totalmente falível. Logo, eu vou precisar de quê? De várias medidas para fazer aquela segurança. Fechou? Bom, uma delas que a gente entra é o firewall. Então, o firewall é o quê? O firewall é uma camada de segurança, ele é uma barreira de segurança que controla o tráfego da rede interna e a internet. Então, dentro das nossas camadas de segurança, o firewall é um dos existentes para fazer essa proteção. Beleza. Em cima disso, existem vários tipos de firewall. Por exemplo, o firewall de filtro de pacote, que é o padrão e é o mais simples. O firewall de stateful, que é o firewall que pode inspecionar o tráfego de rede em um nível mais profundo. Inclusive, ele nos protege de ataques de negação de serviço. Você sabe o que é ataque de negação de serviço? Já eu explico, tá? Existe também os tipos de firewall de aplicação, que é Application Firewall.
O que é que esse Application Firewall faz? Opera no nível de aplicação da pilha de protocolos e ele tanto vai inspecionar os pacotes de dados, por isso que é aplicação e inspeção de conteúdo do pacote de dados. E nós temos o cara do momento, que é o Firewall da próxima geração, o NGFW. Esse daqui é o cara do momento, meu irmão. O NGFW ele configura, ele combina recurso de Firewall no estado tradicional com detecção de intrusão IDS e IPS, com prevenção de intrusão, filtragem de conteúdo e controle de aplicativos. Ou seja, o Firewall da próxima geração vai vir bombando. O que acontece é que ele ainda é utilizado na forma empresarial, não pessoal. No meu computador não tem, nem no seu, ainda não, certo? Por quê? Porque não há necessidade, ainda não. Mas logo, logo, galera, em breve, isso aqui vai ser usado em tudo que é lugar, beleza? Que é o Firewall da próxima geração, ou Next Generation Firewall, por isso que eles chamam de NGFW. Quando você ouvir essa sigla, NGFW, estamos falando do Firewall de próxima geração. Ele inclui, além do que é comum no Firewall, outras proteções, que inclusive tem prevenção de inibir ataques. Interessante, né, galera? Bom, deixa eu só voltar aqui que eu acabei passando e não falando. Por exemplo, ataque de negação de serviço, ou também chamado de DDoS. A gente aprende isso na segurança da informação, certo? Mas o que é um ataque de negação de serviço? Um ataque de negação de serviço é quando é utilizado um botnet. O que é um botnet? Imagina vários computadores que foram hackeados, certo? Notebooks, computadores, celulares, smart TVs, certo? Todos foram hackeados por um cracker, ou um lamer, ou spammer. E aí eles vão usar, ele está controlando remotamente todas essas máquinas e eles vão coordenar ataques por exemplo, a um servidor, certo? Então, o que é um ataque de negação de serviço, ou DDoS? É quando tem uma rede de computadores, pode ser chamada até de rede zumbi, certo? Uma rede zumbi, que é chamada de botnet, fazendo ou desferindo ataques a um servidor para tirar esse servidor do ar, beleza? Então, isso é um ataque de negação de serviço. Quem que nos protege desse ataque? Um firewall de estado, ou um stateful firewall. Ele é que vai nos proteger de ameaças como ataques de negação de serviço. Bom, antivírus e anti-malware também é outra camada de segurança, certo? Então, a gente estuda já isso aqui na segurança da informação, não vou pegar muito pesado, não vou aprofundar muito nesse assunto, não necessita, porque na segurança da informação você já vê isso daqui. Mas o que é que ele faz? Qual que é o trabalho do antivírus? É detectar, prevenir e remover programas maliciosos, como vírus, worm, trojans, spyros, certo? E o detalhe é, antes que eles possam causar danos ao sistema. Então, faz parte de uma segurança de camadas. Então, além do firewall e além do vírus, existe mais proteção ainda, certo? Beleza. Então, a segurança em camada garante mais proteção à tecnologia da informação e segurança de dados. Por exemplo, um sistema de prevenção de intrusão, certo? E o sistema de detecção de intrusão, que é o IPS e o IDS. Então, vamos lá. Sistemas que monitoram o tráfego de rede buscam atividade suspeita ou maliciosa. Um IDS detecta e registra atividades suspeitas, enquanto o IPS tem a capacidade adicional de bloquear ou neutralizar essas atividades em tempo real. Então vamos lá, só para que você entenda perfeitamente. O IDS, ele é o nosso sistema de prevenção de intrusão, certo? Desculpa, sistema de detecção de intrusão. Então, o trabalho do IDS é detectar, registrar e informar o administrador de rede que há ali uma anomalia, há ali um problema, certo? Beleza. O IPS, que é o sistema de prevenção, certo? De intrusão, ele não só detecta, ele não só
registra, como ele também bloqueia. Então, o IPS, ele age por conta própria, certo? Então, basicamente é isso. Então, o que acontece? Entendendo mais, um IDS, olha o que ele diz aqui, ó, monitora o tráfego de rede em busca de padrões de atividades que possam indicar uma violação de segurança. Então, o IDS, Sistema de Detecção de Intrusão, ele vai examinar os pacotes de dados que passam pela rede em tempo real, vai analisar o seu conteúdo de busca de assinaturas em tempo real e ele vai informar os comportamentos suspeitos aos administradores. Então, tem duas formas do IDS trabalhar, na forma de assinatura e na forma de anomalias. Na forma de assinatura, ele vai comparar padrões de tráfego de rede. Então, ele tem um padrão e ele vai ficar comparando. Opa, essa assinatura aqui está errada. Então, ele já detecta. Já na forma de anomalia, ele vai padrão anormais ou comportamentos incomuns. Então, todo dia passa tanto, vamos lá, tantos tráfegos passa diariamente. Naquele dia, passou algo louco, muito grande, está passando demais, o tráfego aumentou bastante. O que acontece? Ele já vai indicar uma atividade maliciosa, certo? Por exemplo, um ataque de negação de serviço. É feito pedidos várias vezes. Então, em forma de prevenção, o IDS vai lá e identifica, já registra e diz para o administrador da rede. O negócio do IDS, galera, é que ele não age. Ele registra e detecta, mas não age. O IPS, ele registra, detecta e age, certo? Essa é a diferença, tá? Então, por exemplo, o Sistema de Prevenção de Intrusão, o IPS, ele vai além da detecção e pode tomar medidas para prevenir ou interromper ataques em tempo real, galera. Isso é que é difícil, tá? Por exemplo, quando detecta uma atividade maliciosa, o IPS pode bloquear o tráfego suspeito, impedindo que ele atinja o seu destino. Então, um IPS, né, ou os IPS, podem operar de forma semelhante aos IDS, certo? Do mesmo jeito, tanto na forma de assinatura, certo? Como na forma de anomalia de tráfego. Porém, a capacidade de responder automaticamente à ameaça é o que os diferencia. Como eu falei, o IDS ele vai lá detectar, por isso que é chamado Sistema de Detecção de Intrusão. E o IPS, Sistema de Prevenção de Intrusão. Olha a diferença. O de detecção ele vai registrar, detectar e informar. O de prevenção ele vai registrar, ele vai detectar, registrar e agir, certo? Ele não informa, ele já age, mas também informa, certo? Obviamente, né? Que tem que informar, ele vai agir e vai informar que está agindo, fazendo aquilo dali. Bom, e como é que essa implementação acontece? A IDS e IPS podem ser implantados de várias maneiras, como em dispositivos físicos, em softwares, que são programas, em sistema de servidor ou até mesmo como serviços na nuvem. Então, o IDS e IPS podem ser adicionados. Orival, que programas utilizam o IDS e IPS? Bom, eu trouxe os mais conhecidos: o Snort, o Suricata, o Bro e o Palo Alto Network Next Generation Firewall. E aí eu trago até uma explicação porque Firewall não é IDS nem IPS, mas essa geração, a nova geração de Firewall, ele pode ser tudo isso, certo? Então, embora seja principalmente um Firewall, os dispositivos de conexão do Palo Alto possuem recursos avançados, tanto de prevenção como de intrusão. Então, assim, neste caso, o Firewall de próxima geração, eles além de ser um Firewall comum, eles têm programas, ou seja, eles são também um IDS e um IPS. Fechou? Beleza, então. Tranquilo demais. Vamos fazer o seguinte, vamos praticar e vamos ver como é que isso cai nas provas de concurso. Questão de número 1. A autenticação de dois fatores, 2FA, é um processo de segurança que busca aumentar a probabilidade de uma pessoa ser quem ela diz ser. Nesse sentido, o uso do 2FA é recomendado para a proteção contra invasão de contas de usuário.
O que é 2FA, pessoal? Autenticação de dois fatores. Essa autenticação de dois fatores é um processo de segurança que busca aumentar a probabilidade de uma pessoa ser quem ela diz ser, sim ou não, galera? Outra coisa, o uso do 2FA é recomendado para proteção contra invasão de conta do usuário? Sim ou não? E o gabarito é certa a nossa resposta, tá, pessoal? Então, gabarito certo demais. Segunda questão. Um token de autenticação nada mais é que uma senha segura, uma senha criptografada, um padrão de segurança, um dispositivo de segurança adicional ou um dispositivo com senha criptografada aleatoriamente. Neste caso, gabarito da nossa questão de número 2, letra D. Um dispositivo de segurança adicional. Porque se é um token de autenticação, significa que ele tem já um detalhe X, eu tenho um login e senha, mas eu tenho um dispositivo adicional, um token, uma numeração, um dispositivo de segurança adicional. Beleza? Portanto, gabarito letra D. 3. Sobre certificação digital. No tipo de certificado digital A3, o par de chaves pode ser gerado exclusivamente na nuvem, em software ficando instalado em uma única máquina, em token smart card ou nuvem, em servidor HSM ou exclusivamente em token. Gabarito da nossa questão, letra C de Cristo. Lembrando, o A3 ele fica em algum dispositivo ou pode ficar também na nuvem. Lembra lá do certificado digital A3. O A1 fica no computador. Tem que ficar naquele computador, pode ser usado inclusive em vários computadores, certo? Mas o A3 ele tem que ficar ou no token de pendrive, ou no token com smart card, ou pode ser até mesmo na nuvem. Atualmente pode ser. Quarta questão. Os certificados digitais da ICP Brasil variam de acordo com a sua aplicação e nível de segurança exigida. Analise as seguintes afirmativas sobre os tipos de certificado ICP Brasil. Vamos lá. Certificados do tipo A, utilizado para assinaturas digitais de todos os tipos de documentos e indicado para profissionais autônomos, empresas e órgãos públicos que têm uma grande demanda de arquivos que precisam de validações rápidas para otimizar o tempo e reduzir os custos. Tipo S, utilizado para documentos confidenciais, pois só permite a decodificação do arquivo por pessoas autorizadas. Indicado para arquivos de transações que exigem segurança máxima e que são extremamente sigilosos. Tipo T, conhecido como carimbo de tempo. Vocês vão lembrar de time, tá, pessoal? T de time, de tempo. Serve como evidência de data e hora para as transações digitais. É utilizado em conjunto com outros tipos de certificados digitais e é essencial para garantir a temporalidade e a tempestividade dos documentos. Gabarito, então, na nossa questão de número 4, letra D de Deus, porque todas as afirmativas estão corretas. O tipo A é para assinatura digitais de todos os tipos de documentos. O tipo S é para documentos confidenciais, vamos botar S de secreto. E T é para carimbo de tempo. Então, na primeira parte ali, você já matava essas questões. Quinta, os NGFW, ou NFGW, né? É NGFW, enfim. NGFW, ficou NFGW, não sei porquê, mas vamos lá. A próxima geração de Firewall se diferenciam dos Firewalls UTM, que é os padrões, entre outras características, pelo uso da tecnologia DPI, que analisa pacotes de dados até a camada de aplicação e por trazer inteligência externa aos firewalls. Estamos falando certo ou errado? Justamente. Vocês vão lembrar o seguinte, toda vez que ele estiver falando do NGFW,
que é o nosso Next Generation Firewall, certo? Eles vão diferenciar, sempre vão ser mais potentes que os firewalls comuns. Então, lembra disso que você acerta questões desse tipo. Sexta, baseados em conceitos de um IDS, Sistema de Detecção de Intrusão, é correto afirmar que, vamos lá, IDS é projetado com o objetivo de bloquear automaticamente a atividade maliciosa? É essa a ideia do IDS de detecção de intrusão? B. Quando mal parametrizado e configurado, pode bloquear conexões legítimas, causando prejuízo ao dono da rede. C. Coleta os dados dos usuários armazenados, analisando padrões comportamentais, fluxo de dados, horários, dentre outros. O trabalho de um IDS é simplesmente fazer o que está no gabarito da letra C. Coleta os dados dos usuários armazenados, analisando os padrões comportamentais, fluxo de dados, horário, dentre outros. Beleza, show de bola. Sétima, o dispositivo de segurança que analisa o tráfego de rede em busca de padrões de comportamento malicioso. E olha o que ele diz, ó, e toma medidas automáticas para bloquear ou filtrar o tráfego suspeito. Ele está falando do IDS ou do IPS, galera? Ele está falando do IPS, gabarito letra E. Por que, Lorival? Porque ele falou que toma medidas automáticas. Quem toma medida automática é IPS. O IDS, ele não toma medidas automáticas, ele apenas alerta, beleza? Ele faz tudo isso, analisa e tudo mais, mas ele apenas alerta aos administradores e não toma a prevenção, beleza? Portanto, gabarito aí, letra E. Show? Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham curtido bastante aqui esse nosso bloco de tecnologia da informação e segurança de dados. E eu te aguardo no próximo aí, que a gente tem mais coisas para ver ainda. Tamo junto, até depois da posse. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!